Ok, né? Vamos estar então dando início a mais um dos nossos vídeos de encontro. Nós estamos indo para a parte 2, né, do Sutra do vídeo, né, que contém algumas colocações referentes ao Sutra da seção de número 1, o Sutra em Samadhipada, né, o Sutra de número 30. Nós estamos dando continuidade então ao vídeo encontro do nosso último vídeo encontro que nós realizamos, né? Nós damos abertura ali ele com o vídeo anterior. Vale a pena mencionar que nós continuamos ainda com a nossa dificuldade, né? E acho que é muito interessante explicar o porquê da continuidade dessa dificuldade. É porque nós estamos com o final do ano, né? Se você olhar aí a data que o vídeo foi publicado, você vai ver que nós estamos nesse movimento de final de ano, final de mês, final de ano, então tá difícil, né? Nós conseguimos comprar ou adquirir o novo cartão de memória. Mas tá para vir aí, tá? Acho que semana que vem nós já recebemos, né? Já recebemos o nosso ordenado do nosso local de trabalho, aí nós já realizamos a compra desse material e já retornamos, né, a metodologia anterior, né, de nossos vídeos e encontros, tá? Só para nós não perder muito foco por aqui, só fazer esse introdutório para você já compreender o que está acontecendo, né? E nós já não perder muito foco. Nós estamos trabalhando no Sutra de número 30 e nós estamos falando sobre os obstáculos, né? Os obstáculos que impedem a mente de estar constantemente na posição em que ela deveria estar, né? Que é esta posição voltada para dentro, né? Essa posição de Pratyaksetena, né? Que ela tinha que estar com essa posição voltada para o seu interior. E que na realidade nós estamos totalmente ao contrário, né? Nós estamos com a nossa mente focada exclusivamente para o exterior. E quando nós vamos entrar na vida no caminho do yoga, né? Nesse caminho da busca do yoga, a maior dificuldade que nós encontramos é trazer, né, a nossa mente para o interno, para dentro de cada um de nós. E aí os obstáculos nos enumeram, né, que as dificuldades disso ocorrer se dá a vários fatores, né, vários fatores. Entre eles, né, fatores voltados ao nosso corpo físico, né, nós temos dificuldades hoje com o nosso corpo físico não está um corpo alinhado, preparado para as atividades que o yoga exige, né? Portanto, por questões de mundanidade, né, do mundo, mas como questões também voltadas ao cardápio, questões voltadas ao preparamento, o condicionamento físico do nosso corpo, muitas vezes as próprias energias pramânicas, né, as próprias energias de prana do nosso corpo que regulam, né, que regulam o nosso sistema nervoso, que regulam nossa estabilidade corpórea, que vem nos trazer uma sustentabilidade, uma tranquilidade necessária para o caminho, né, dentro do yoga. Nós falamos também sobre a questão, né, voltado puramente aí a fatores morais, né? Nós não temos bases morais. Quando eu falo bases morais, não estou falando bases espirituais, tá? Estou falando bases morais. Nós não temos as devidas bases morais suficientes, né? Então nós vamos precisar também de outros exercícios que venham trabalhar nessa seção das bases morais. Nós temos muitas vezes uma mundanidade muito grande, né? Nós estamos muitas vezes permeados por ilusões, muitas ilusões. Essas ilusões são dos mais do campo mental, né? Mas nós estamos permeados por situações que nos levam a trabalhar o nosso corpo com carga, né, de nervosismo excessivo, carga de emoções desreguladas e emoções desenfreadas. Então tudo isso fazem com que nós precisamos trabalhar firmemente numa moralidade muito grande, né? Uma moralidade acima, aquém, né, do que a humanidade comum hoje ou que a humanidade terrestre tem. Nós precisamos desenvolvermos, né, muito grande nesse sentido. O detalhe também que nós podemos citar aqui, né, como situações mentais, né, nós podemos falar sobre a questão da ilusão. Nós podemos estar também, né, falando sobre a própria mundanalidade também que envolve nas situações que não nos permite avançar. Nós temos com pensamentos no nosso plano de fundo, né, pensamentos que nos bloqueiam a estar com a nossa mente relaxada, nossa mente tranquila. Nós estamos sempre, né, com a nossa mente voltada para o exterior. Seja com aquelas imagens, né? Sejam com as imagens que nós vemos através dos nossos sentidos,
e essas imagens são muitas, né, que entram, nos contaminam, que estão toda hora elas nos entrando, né, toda hora elas chamando a atenção do nosso corpo mental, do nosso campo mental, bem como também nós podemos estar citando aqui, né, nós podemos citar aqui o nosso próprio banco de memória, né, nós temos memórias de tudo quanto é coisa, memórias de pensamentos sórdidos, pensamentos extremamente danosos, né, pecaminosos, pensamentos que não condizem com uma vida aí de um yogi. Então tudo isso tem que ser filtrado, tudo isso tem que ser remodelado, tudo isso tem que ser alterado, tudo isso tem que ser modificado para que nós colocamos essa mente voltada para dentro, para que posteriormente ela possa buscar tudo que ela precisa no âmago, né, dentro de si, para que ela possa estar concentrada, afinada consigo mesmo, para que possa buscar as respostas aonde elas estão, que é dentro de cada um de nós, tá, gente? Cada um de nós. Deixa eu só fazer novamente aqui uma leitura para trazer para a gente trazer a nossa memória, todos, né? Trazer aí a nossa memória, né? Trazer todos os obstáculos, né? Seriam doença, languidez. A languidez é voltada a um corpo, né? É voltada a um corpo que não está preparado, a um corpo que não está pronto para o caminho, né? Dúvida, né? Dúvida aí entra na parte mais íntima da gente, né? Negligência, preguiça. A preguiça, gente, ela é semelhante à languidez, mas ela tem uma diferença que nós vamos compreender no momento que nós estivermos realizando aí a leitura, tá? Mundanalidade, ilusão. Acho que a ilusão é terrível, né? A ilusão é o quadro que nós nos encontramos agora, iludidos, né? Não conquista de estágios, instabilidades. Estes são, né, alguns itens que causam distração da mente e que geram obstáculos. Nós sabemos que um dos remédios, né, um remédio poderosíssimo para suprir os obstáculos, nós já viemos estudando ele no Sutra de número 28, né, 27 e também no Sutra de número 26. Deixa eu confirmar aqui para ver se realmente estou correto ao citar o Sutra de número 26. Na realidade, o Sutra de número 27 em diante, né, vem nos falar sobre o mantra, né? Porque os nossos corpos, eles estão tão em vibrações errôneas, né? Não elevadas no sentido de espiritualmente bem, mas elas estão com vibrações contaminadas, vibrações, por assim dizer, pútrefas, né? E nós precisamos, então, harmonizar nossos corpos. E o mantra, gente, a mantralização, nós já viemos vendo que é a chave, né? A chave para dar o início. Claro que não somente o mantra, tem outros itens também que vão vir compor, que vão dinamizar, potencializar os resultados, tá? Vamos começar a leitura, a leitura, eu acho que esse introdutório já serviu de base, e nós vamos dar início agora a leitura. Vale a pena lembrar que nós não vamos conseguir concluir esse tema nesta leitura, né? Nessa leitura já de início, porque até mesmo na exposição, né? Na exposição do tema aqui dos Yoga Sutras, na exposição, nesta visão do que o Time quer nos trazer, né? Quer nos direcionar, ele nos conduz a um outro raciocínio, né? Ele quer nos levar, até já citamos isso no vídeo encontro passado, ele quer nos levar ao raciocínio para nós termos uma compreensão da manifestação, como é que ocorre a manifestação do mundo, né? A manifestação do mundo. Nós achamos que as coisas estão fora de nós. E na realidade elas estão integralmente se manifestando tudo dentro da gente, né? Tudo está tendo uma manifestação dentro de nós. Todas as coisas que nós estamos vendo, né, o que você consegue ver, e você pode perceber que nós temos um monte de visões, né, uma visão muito elevada acerca de diversas coisas, né? Inclusive você está tendo agora os seus ouvidos ativados porque você está me ouvindo. Você está vendo os seus olhos ativados porque você está vendo a imagem que está à frente do seu computador, à frente do seu celular. Você está com essa imagem aí. Então você percebe já, né? Você já percebe no plano de fundo que essas imagens elas estão projetadas para o exterior através da mente inferior, que faz essa projeção, mas que na realidade elas se manifestam dentro de você. E se você for ver, né, você for fazer uma meditação
e começar a observar essas imagens com mais calma, mais tranquilidade, mais refinamento, você vai ver que você já está trazendo, já no plano de fundo, uma carga emotiva, né? Você já tá tendo um resultado emotivo. Isso acontece, as pessoas nem percebem, mas é simultâneo, isso é junto. Ó. Você está tendo uma carga emotiva que você está produzindo. Ou seja, está te produzindo êxtase, pode estar te produzindo felicidade, pode estar te produzindo uma mera dormência, torpeza, né? Um entorpecimento do teu corpo, ou pode estar te dando sono, né? Pode estar te deixando com mal-estar. Mas você entenda que esse conceito desse momento, quem está criando é você. Né? Nesse exato momento é você. Não é a situação, né? Não é a situação ao teu entorno, porque tem pessoas que não estão nessa mesma onda vibratória. Então, ou seja, é você que está colocando essa carga em cima, né, dessa mensagem. Claro que a pessoa que pode estar passando a mensagem, ela pode estar magnetizando, né, induzindo você a isso. Essas são as mensagens que a gente vê as pessoas fazendo, aquelas mensagens românticas, mensagens passivas, mensagens calmas. Através da entonação, a pessoa te conduz a sentir esses estados, né? A pessoa te leva para onde ele quer, através desses estados. E você pode perceber também, né? Você pode perceber também bem mais ao plano de fundo, bem mais agora lá dentro no campo mental, que lhe traz memórias. Ele puxa toda hora memórias, porque a nossa mente, né, ela não é verbal. A nossa mente, ela trabalha somente com imagens. E essa verbalização que nós fazemos faz-nos um intercâmbio dentro da nossa mente muito rápido, que toda hora, todo momento, nos trazem imagens. Algumas mensagens são mais duradouras no campo de fundo, né? Algumas mensagens ficam por mais tempo. Exemplo aqui, se eu falar para você agora aqui, carro, né? Ó, você não é muito rápido, mas você recebeu, os teus 5 sentidos receberam a informação do carro, né? O teu lado emocional sentiu uma emoção ao ouvir isso, porque as suas memórias ao fundo, né, no seu campo de memória foi ativado uma imagem de um carro. Aí essa imagem de um carro é de infindável, pode ser um carro que você tem, pode ser um carro que você teve semana passada andando, você pode ter mentalizado um taxista, você pode ter mentalizado um carro passando em alta velocidade em alguma via, você pode ter mentalizado inúmeras imagens ou uma imagem distinta que é só sua de um carro, que não faz parte da imagem da vida de mais ninguém. É uma imagem somente sua, exclusiva, que você traz para definir esse elemento carro que nós estamos citando aqui. Mas o carro que eu estou falando não é esse carro que está na tua mente, é outro tipo de carro. E eu falei de forma aberta, né? Eu falei de forma muito aberta, eu falei sim, um carro. Aí você que criou a imagem do carro. Então você percebe que você está vivendo numa interatividade de ilusão, né? Isso é ilusão. Você trouxe à tua mente imagens que não condiz, né? Não condiz com o que realmente é, mas que é imagens que te trazem no plano de fundo o sustentáculo para compreender ou para montar, né, montar um contexto do que eu estou falando. Essa é basicamente alguns dos funcionamentos da mente. Você percebe que isso está acontecendo? Consegue um dia fazer uma meditação, uma reflexão e você vai ver. Aí você vai ver que nós montamos conceitos, né? A gente monta dessa forma conceitos, a gente monta desta forma, né, para nós, como é que eu poderia, agora me fugiu o nome da cabeça, nós formamos os preconceitos, nós formamos as bases, né, as bases dos nossos achismos, as bases para nossas ilusões desta forma. Exemplo, se você teve uma experiência, né, uma experiência fracassada com determinada coisa, vai ficar marcada no seu subconsciente que nunca essa coisa vai dar. Né, para ti, isso aí não funciona, não funciona. Aí chega uma pessoa e diz, funciona assim, e faz provar para você que funciona. Aí para aquela pessoa funciona, para você não funciona, você sabe? Então nós temos que ver que isso está no plano de fundo. E quantas coisas estão no nosso plano de fundo? Tudo isso tem que ser eliminado, tudo isso tem que ser destrinchado, tudo isso tem que ser erradicado, tudo isso tem que passar por um refinamento, né, para você poder se remontar, se refazer,
tem que pegar, se reconstruir, tá, gente? Tudo isso dá para você poder compreender. Você conseguiu entender muito esse passo? É interessante que você entenda esse passo. A gente está redundante nesse passo, a gente vem repetindo isso em alguns vídeos de encontro já, porque é muito importante entender tudo isso. Porque se você entender isso, eu repito o que eu estou falando já e nos vídeos anteriores já citei, se você entender isso que eu estou falando, você vai compreender o porquê que nós temos que trabalhar com os obstáculos. Porque os obstáculos, eles foram criados, eles foram gerados baseados nesses conceitos. Tá entendendo? Nesses conceitos que nós criamos. Aí gerou tudo isso. Gera, né, a preguiça, gera negligências, geram-se dúvidas, geram-se as ilusões que repercutem em doenças físicas. Tá entendendo? Exemplo, né? Eu falei no vídeo passado sobre a questão cultural. Eu citei aqui o estado onde eu resido, que o estado onde eu resido tem uma tradição, uma cultura de as pessoas têm que comer carne, né? E muita carne, né? Muita carne, os chamados churrascos. Aí eu expliquei para você. E não sei se eu cheguei a citar, mas citarei agora, que o estado que é onde eu resido, que é o Rio Grande do Sul, é um dos estados com os maiores índices do país de cardiopatas, né, de hipertensos, pessoas, né, com cânceres de todas as maneiras que você pode ver, em virtude da carne, em virtude de tudo isso. É um dos estados com maiores índices do país. E você pode pesquisar aí, né, você pode pesquisar numa pesquisa que você for fazer na internet, nos meios aí de tua busca de pesquisas, e você vai ver que realmente eu estou falando algo coerente. Talvez os dados que eu esteja citando estejam desatualizados, evidentemente, mas que é coerente o que eu estou falando tá, gente? Então, é tudo isso que nós temos que entender. Nós temos que entender que o mundo que nós tentamos fazer nos manifestar fora de nós, que nós achamos que ele se manifesta fora de nós, com todos os conceitos, todos os preconceitos, todas as bases, todas as coisas que nós criamos, na realidade ele está em apenas um lugar, que é dentro de cada um de nós. Claro que tem os agentes, né, que levam a nos formar os conceitos, que é a própria interação espírito-matéria, tá? Tudo bem, então guarda tudo isso com você, reflete, medita muito sobre isso, vai te trazer uma chave muito grande, porque para mim trouxe uma chave muito grande para análise, para meditações reflexivas que a gente realiza em nossa vida, e você vai ver que é dessa forma. Tá? Você pode estar olhando uma simples flor, você pode estar olhando uma pedra, você pode estar olhando um nada, você pode estar olhando o céu, você pode estar olhando até mesmo de olho fechado, mas você vai ver que você está sendo conduzido, levado pela imagem que se forma em tua mente a um resultado, né? Aí você vai ver que é ilusão. Quanta ilusão, gente, nós estamos envolvidos e não percebemos. Quantas ilusões. As ilusões nos atormentam. Nós vivemos criando ilusões e vivemos no mundo das ilusões que nós criamos. Nós não vivemos uma vida real, nós vivemos uma vida abstrata, uma vida iludida através de todos os nossos conceitos. Ainda mais nas bases conceituais, né? Nós temos conceitos errôneos, conceitos de um mundo irreal, e esse mundo irreal, esse mundo cultural, ele é criado através de nossas ilusões e fantasias, e nós refletimos e fizemos com que as coisas aconteçam dessa forma. Isso nos traz infelicidades, isso nos traz tristezas, angústias, agonias, de tudo quanto é tipo e forma que você pode ver. Num grau mais extremado, isso está gerando nas pessoas, né? Está gerando nas pessoas o mal do século, que o pessoal está chamando, né? Que é essas depressões, né, que é esses problemas de consciência, essas pessoas que andam sempre tristes, as pessoas que não andam completas, pessoas que andam sempre agoniadas, né, pessoas que andam com todas as disfunções que você pode imaginar nos seus corpos, e depois geram para elas todas as doenças, né, que se arremetem, né, que saltam ao seu corpo, e seu corpo fica sempre fatigado, né? Sempre fatigado, tá, gente? Acho que se nós continuarmos dessa linha que eu estou falando agora para adiante, nós vamos estar apenas redundando assuntos, e o objetivo não é fazer a redundância de assuntos, mas é firmar mais uma vez que você medita sobre isso. A base para o entendimento, né, desse sutra é tu meditar sobre isso. Começa a meditar sobre isso, começa a destrinchar sobre tudo isso. É difícil no começo você chegar a essas conclusões, mas vai refletindo, vai permitindo, vai purificando-te, vai mergulhando-te no teu íntimo, e tu vai ver que é assim, tá? Aí você vai ver que o mundo que você vive é teu,
Ah, não, o mundo que eu vivo não é meu, é teu sim. Ah, você vai ver que o mundo que você está vivendo é teu, que as coisas que você cria, forma, preconceitos é teu, e que você foi só estimulado pelos agentes exteriores, mas que quem formou as bases no plano de fundo é você. Pois que você vê que tem pessoas alegres, pessoas felizes, pessoas tristes, pessoas angustiadas, porque cada uma delas criou o seu próprio mundo e está vivendo dentro dele. Mas tudo no plano de fundo não deixa de ser uma coisa, né? Uma coisa, a chamada ilusão. A ilusão, a falsidade, a mentira que a mente cria para a gente, né? Nós vivemos uma vida toda nesse mundo. Esse é o objetivo, né? Nós estarmos na nossa verdadeira forma, para que nós estejamos, né, no estado de samadhi, no estado de purificação, né, de todos os nossos corpos, para que nós possamos, né, estar nesse estágio purificado e podemos ver as coisas na sua verdadeira forma, né? A verdadeira forma que as coisas são, tá? Vamos então começar a leitura, gente, aqui. Quero mais uma vez frisar, e acho que é muito interessante frisar, que nós não vamos conseguir concluir o texto hoje. O texto não vai ser concluído hoje. Talvez exijam-se mais de 4 partes. 3 partes, eu segura que nós vamos precisar de 3 partes, né? É seguro que nós vamos estar precisando de 3 partes. Eu acredito que vamos utilizar até mais de 4 partes, mas vamos trabalhando, né, conforme a necessidade exige, e nós vamos com calma, né, trazendo todas as orientações para você. Porque o objetivo não é nós concluirmos o tema. Eu já falei isso no vídeo anterior também. O objetivo é nós estarmos tendo o aprendizado, né? O objetivo é nós estarmos extraindo os pontos bases do texto, os pontos bases, né, do fio, para poder fazer a conexão com os demais fios e extrair o que nós viemos buscar aqui, que é o aprendizado, né? Que é o aprendizado do tema, né? Buscar o que nós viemos buscar aqui, tá? Deixa eu ver aqui, nós estamos quase já pronto para concluir a primeira parte do nosso vídeo encontro, mas nós vamos fazer já o início, né? E vamos ver o que o Taimini quer nos passar dentro da visão do que ele extraiu desse sutra, né? Do Patanjali, o sutra de número 30 da seção de número 1 de Samadhipada, que diz assim. Aqui tem que pena, gente, hoje eu não vou poder mostrar para vocês, mas tem um camalhaço de palavras em sânscrito. Tem muitas palavras em sânscrito, mas que na sua transcrição para a nossa língua está escrito assim, ó, então, tá? Ó, doença, languidez, dúvida, negligência, preguiça, mundanalidade, ilusão, não conquista de estágio, instabilidade. Estes, entre aspas, 9, causam distração da mente e são chamados os obstáculos. Obstáculos, só para você fazer entender, nós podemos resumir numa palavra em sânscrito, vikshepa, tá? Claro que vikshepa literalmente não quer dizer obstáculos, mas é uma palavra que melhor se enquadra em nosso português para nós compreendermos, porque ela é mais ampla. A palavra vikshepa, ela abrange muito mais do que o mero significado de obstáculos, tá? Mas se você conseguir traduzir essa palavra vikshepa em obstáculos, você vai ter já uma boa base de instrução para entender o que essa palavra quer dizer, tá? Vamos lá então. Foi mencionado, fazendo a leitura agora, tá? Foi mencionado no último sutra que a orientação da consciência para o exterior é causado por vikshepa, ou obstáculos, distrações. Nesse sutra de número 30, Patanjali refere algumas condições que fazem com que a mente distraia-se e, consequentemente, torna impossível obter sucesso na prática do yoga. Olha que interessante, já vem dizer esse parágrafo, né? Essa primeira frase, primeira linha, né? Já vem dizer o seguinte, que as distrações, né, causadas por vikshepa, né, distrações e os obstáculos fazem com que se torne impossível o sucesso na prática do yoga. O que a gente vai tirar de lição aqui agora? Muitas pessoas se lançam no yoga adoidado, né? Muitas pessoas se lançam na vida do yoga sem estarem preparadas. Muitas pessoas se lançam, né, no sentar-se por uma posição confortável e estável
e buscam uma meditação e nunca vão atingir essa meditação e julgam-se que não estão prontas para a vida do yoga, julgam-se que não existe, julgam-se que o yoga é falso, dizem que o yoga é algo mentiroso, é algo enganativo. Por quê? Aqui está dizendo, ó, enquanto nós estivermos com todos esses obstáculos, é impossível obter sucesso na prática do yoga. Você está percebendo, então, qual é o trabalho que nós temos que fazer? E quando nós estivermos com esses obstáculos permeando nossa vida, em grau suave, médio ou intenso, vai ser impossível termos sucesso, culminar no resultado do yoga. Então você percebe quanto trabalho tem que ser realizado. É um trabalho de uma vida, se não um trabalho de vidas, para você conseguir tudo isso, tá? Seguindo aqui a leitura. Essa situação de distração da mente, na qual ela constantemente escapa em todas as direções para fora do centro, é chamado de vikshepa. Olha que interessante aqui, ó. A situação de distração da mente, na qual ela constantemente escapa em todas as direções para fora do centro, o centro laya, né, o centro, é chamado de vikshepa, né, causada por vikshepa. Aí nós podemos botar obstáculos, distrações e outras colocações a mais que se enquadrariam no perfil do vikshepa, tá? Seguindo aqui, visto que a condição da mente é oposta daquela que é necessária para a prática do yoga, temos de compreender claramente a natureza de vikshepa e os meios de evitá-la. O que nós temos que fazer? Nós temos que compreender claramente que esses obstáculos geram-se distrações e que tudo isso vai fazer com que nós não tenhamos sucesso na caminhada do yoga, que enquanto não resolver isso, não adianta, tá? Não adianta dar sequência. Claro que agora nós entendemos os meios para nós podermos já buscarmos a purificação dos nossos corpos. Um deles é a Mantra Yoga. Um deles é o mantra, a mantralização, a vibração dos nossos corpos, fazer nossos corpos vibrarem, trazendo sutileza. Esse é um dos caminhos. E nós temos aí vídeos falando sobre mantra. Você pode buscar os vídeos anteriores que vão trazer para você muitas bases de ensinamento para você sobre mantra, tá? Seguindo a leitura por aqui. Para que possamos fazer isto, evitar vikshepa, examinamos antes a mente de um homem comum. Há duas características que provavelmente encontraremos na grande maioria de todas as pessoas. Olha que importante ver aqui, porque essa maioria das pessoas envolve nós também. A primeira situação que envolve uma mente por vikshepa, uma mente de uma pessoa comum, envolvida em suas distrações, é falta de objetivo na vida, tá? Elas são arrastadas vida afora, ao sabor de correntezas indefesas. Quantas vezes, não analise sua vida, que é muito difícil a gente fazer uma autoanálise de nossas vidas, mas é muito fácil nós analisarmos a vida dos outros. Quantas pessoas você vê que está envolvida em seus próprios vícios? Quantas vezes você observa pessoas que são envolvidas, leva uma vida, que se for colocar numa balança, você diz assim, nossa, essa pessoa é uma vida perdida, uma vida perdida. Por quê? Porque as pessoas não têm objetivo, As pessoas não têm um direcionamento, as pessoas não sabem para onde estão indo, as pessoas não têm um plano de direção de suas vidas, as pessoas não têm um objetivo, Por isso que o yoga ele é maravilhoso, gente, porque o yoga é o objetivo de uma vida inteira. O yoga não é objetivo de um dia, não é objetivo somente de um dia, Somente de uma semana, somente de um mês, somente de alguns meses, ou de alguns anos, ou de um ano. O yoga é o objetivo de uma vida toda. Então ele já te traz um objetivo de vida, O que acontece quando as pessoas não têm um objetivo? Elas são arrastadas vida fora, ao sabor das correntezas indefesas, e não há em seu interior uma força direcional, não há em seu interior uma força de vontade direcional que possa mudar as circunstâncias e dar um rumo certo à vida. Olha só, tá vendo aqui? E analise a sua vida, analise a vida das pessoas que você conhece, faça uma análise e você vai ver se não é desse jeito que a gente está falando,
Verifica se não é, tá? A gente vai fazer o fechamento agora da primeira parte e você segura aí o vídeo, pega meus dados, meus contatos, e nós vamos dar continuidade ao tema já, né? Nós vamos dar continuidade ao tema já na segunda parte desse nosso vídeo encontro. Nós estamos falando do Sutra de número 30. Segura aí que em instantes eu já estou de volta. Ok, né? Retornamos. Já estamos então de volta para dar continuidade à segunda parte aqui do nosso vídeo encontro, tá? Não vamos nos delongar muito, nos distrair muito, já vamos ao texto para nós não podermos perder o fio, né? Então eu estou falando aqui, gente, que essas pessoas, elas são arrastadas, né? O sabor de correntezas indefesas. E você for ver, nossas vidas é assim. Ou se não é agora que nós estamos buscando um caminho do yoga, ela já foi desse jeito, vivendo por viver, igual aquela música, né? Deixa a vida me levar, vida leva eu, né? Nesse sentido. As pessoas não têm objetivo, vivem numa mundanalidade tremenda, vivem envolvidas com vícios, vivendo, né? Satisfazendo o desejo de suas ilusões criadas em sua mente, no seu campo de mente. Tudo isso então vai arrastando a gente, né? E o que aqui está dizendo, ó? Não há em seu interior uma força direcional que possa modificar as circunstâncias e dar um rumo certo na vida. Então aqui está nos dizendo, e é visto, e é muito sobrevisto isso, que nós temos que ter uma força muito maior com que todas as nossas dúvidas, negligências, preguiças, mundanidade, languidez, ilusões, instabilidades, nós temos que ter uma força que sobressaia tudo isso, né? Nós temos que colocar força de vontade. E nós temos exercícios para isso. O yoga nos traz exercícios para isso. E esses exercícios, eles vão testar a sua força de vontade, eles vão trabalhar o músculo da vontade, eles vão trabalhar todos os músculos, né? Eles vão preparar o teu corpo para o teu corpo virar uma rocha. Teu corpo virar uma árvore sólida e rígida que suporta todo o vendaval para seguir firme no caminho que nós estamos decididos a trilhar, tá? Deixa eu dar sequência aqui à leitura, tá? Deixa eu dar sequência aqui, ó. Mesmo quando decidirem ir à procura de algum objetivo especial, essas pessoas, né? Essas pessoas são facilmente jogadas para fora do caminho por obstáculos que eventualmente surjam. Em resumo, essas pessoas não desenvolveram a necessária firmeza de propósito que faz com que um homem procure atingir a sua meta de forma inflexível até consegui-la. Quantas pessoas desistem, né? Eu vou falar aqui de algo que vai ser muito fácil as pessoas entenderem. Quantas pessoas desistem de abandonar os seus vícios? Quantas pessoas largam, gente, né? Largam das suas dietas, abandonam suas dietas? Quantas pessoas que não têm o preparo para entender que não são seus corpos, né? Que vivem comendo coisas pecaminosas, que vivem se contaminando o seu corpo todos os dias, sabendo-se que estão contaminando o seu corpo todos os dias, mas não desistem, né? Não desistem de estarem contaminando os seus corpos todos os dias para poder sustentar os seus vícios, suas paixonites, suas ilusões, né, internas. Muitas vezes elas têm até consciência, mas a consciência delas não permite que elas tenham força, né, força suficiente para poder sair do quadro que elas se encontram. Quantas pessoas, gente, né, que estão nessa situação. Até mesmo você que pode estar vendo esse vídeo é uma delas.
né? Está envolvido em situações porque está faltando o quê? Força de vontade. Mas tem que ver, tem que entender também, né? Entender também que todas essas situações que não permitem tu sair da posição onde você se encontra é porque você está vivenciando, né? Vivendo nesses obstáculos, né? Nesses obstáculos, tá? Deixa eu dar seguindo aqui. Aqui ele retrata que é um grupo de pessoas que conseguem um passo a mais aqui, ó, um pouco diferente. Vamos entender qual que é essas pessoas. É claro que há pessoas excepcionais que desenvolvem uma força de vontade. Essas pessoas são capazes de perseguir determinado alvo até terem sucesso. Em geral, tais pessoas atingem o topo de suas respectivas áreas de atividade e tornam-se grandes empresários, inventores, cientistas e líderes políticos. Então tu percebe que só colocando um pouco de determinação na vida, só tendo um pouco de força de vontade na vida, abandonando, né, preguiças, negligências, mundanalidade, ilusões, languidez, abandonando tudo isso e tendo perseverança na vida, a pessoa já consegue atingir resultados expressivos. Tá vendo aqui? Aqui diz, ó, é claro que algumas pessoas excepcionais que desenvolveram enorme força de vontade são capazes de perseguir os seus alvos e terem sucesso. Em geral, essas pessoas atingem o topo de suas respectivas áreas de atividade, tornam-se grandes empresários, inventores, cientistas, líderes políticos, pessoas de sucesso em suas áreas. Está observando o que faz? Só a força de vontade, mas o yoga precisa de muito mais que isso, tá? O yoga precisa muito mais que isso. Precisa a polarização de tudo que nós vemos falando até hoje e muito mais. Tudo isso precisa estar polarizado, tudo isso precisa estar trabalhando sincronizado, precisa estar junto. Uma grande onda de força e vontade, né, com todo o refinamento, com todo o direcionamento para nós atingirmos o nosso alvo. Olha aqui, ó. Seguindo a leitura. Embora o yogi não tenha as ambições e as persecuções de quaisquer metas mundanas, não faça parte de sua vida, ainda assim ele necessita de uma coisa: a firmeza de propósito, como qualquer pessoa ambiciosa que atue no mundo exterior. A procura dos ideais do yoga requer, de fato, mais firmeza de propósito que qualquer objetivo mundano, porque, em primeiro lugar, as dificuldades para o caminho do yoga são maiores, e, em segundo lugar, a área de atividade é interior e o objetivo é em grande parte desconhecido e intangível. Olha que interessante. Está vendo quanto ensinamento vem nos trazendo já aqui? Olha que interessante. Primeira coisa, o objetivo do yoga ele é mais difícil. Ele vai exigir muito mais que nós. Então tu guarde isso dentro do teu coração. O yoga te exige muito mais do que isso. Nós vamos precisar ser mais proeminentes, né? Mais proativos do que a pessoa que tem mais, né, sucesso. Nós vamos ter que trabalhar para isso. Do que a pessoa que mais se dedica, do que a pessoa que mais tem sucesso, do que a pessoa que mais arduamente se dedica a uma causa. Vamos precisar de trabalhar 110% de nossas capacidades, 200% de nossas capacidades. Vamos ter que precisar fazer um esforço descomunal para o caminho do yoga. Porque a nossa busca de objetivo, né, ela é diferente, ela é uma busca mundana, ela é uma busca interna. E olha que advertência interessante, ela é uma busca interior e ela é uma busca desconhecida e intangível. Ou seja, quando nós vemos algo no mundo físico, uma busca de um carro, a busca de um cargo social, você sabe o que é que está buscando. No yoga é intangível, nós não temos a imagem da coisa que nós vamos buscar, mas sabemos que queremos buscar essa coisa. Né? Nós não sabemos o caminho a trilhar, mas sabemos que vamos percorrer para buscar tal coisa. Então nós vamos cair em labirintos, em ciladas, em achismos, em situações que vão fazer nós redundar muito na vida até chegar lá. Né? Inclusive nós temos os próprios obstáculos kármicos que não nos permitem seguir adiante em determinadas encarnações. Então você para analisar aqui, para ver
quanto é necessário nós termos a compreensão do que eu estou falando para você entender os obstáculos e entender que eles estão minando-te, contaminando-te. Isso gera distrações, distorções também em tua mente. Outra palavra que pode ser incorporada é vikshepa, né? Distorções mentais, né? Acho que é muito interessante isso. Tá vendo o quanto importante nós apenas temos no primeiro parágrafo, segundo parágrafo, vamos fazer a leitura. Olha quanto ensinamento já teve aqui, tá? Dando continuidade. O yogi geralmente tem que trabalhar com coisas inesperadas e mais, os resultados dos seus esforços levam muito mais tempo para aparecer e mesmo quando eles aparecem, não traz consigo uma espécie de satisfação, de realização de projetos consumados pelos quais a natureza inferior do homem geralmente anseia, né? Sabe quando você luta para buscar um automóvel, luta para buscar uma posição social e você consegue, você relaxa, né? Ah, cheguei onde eu queria. Ah, agora consegui. Aí você relaxa, né? Você para. Você entra numa certa maresia, uma certa tranquilidade, né? Uma certa letargia naquele exato momento, né? Você para, fica a pessoa calma, né? Aproveitando-se o gozo da conquista. No yoga não tem isso. Tá? Se você acha, eu consegui atingir coisa, no yoga não tem isso, gente. E mais uma, o yoga ele é tão diferente de tudo que você possa imaginar na vida, que vai te dar vai te trazer tanto teste que vai parecer que quantos anos vão passando você nunca saiu do lugar. Vai te dar uma sensação que os anos da sua vida estão passando, você está envelhecido e você não está saindo do lugar. O yoga vai te trazer tudo isso para você. Por quê? Para você entender que você tem que se entregar com mais ardor, que você tem que se entregar com mais direcionabilidade, que você tem que se envolver cada dia mais na vida do yoga. Vai dar uma sensação todos os dias que você está redundando, que você não consegue estar saindo do lugar, mas que lá no plano de fundo coisas maravilhosas estão acontecendo em tua vida, tá? Seguindo a leitura aqui, gente, vamos lá então. Assim, somente uma extraordinária firmeza de propósitos pode habilitar, ou habilitá-lo, né? Habilitá-lo é a pessoa que está buscando se habilitar. Busca habilitá-lo a manter seu rumo diante das dificuldades e dos obstáculos. Olha aqui, ó, se isso não tiver presente, a pessoa possivelmente sofre frustrações e desintegração das forças mentais, a qual normalmente tal frustrações conduz. Nessas circunstâncias, é provável que distrações de todas as espécies, como as mencionadas nesse presente sutra, apareçam e levem a um desvio da mente, né? Esse desvio da mente é desviar-se nas distrações ou desviar-se dos seus objetivos. Tem pessoas que abandonam a vida do yoga, né? E também abandonam a vida dos seus projetos. Abandonam suas dietas, abandonam seus esforços de largar de seus vícios, abandonam, né, os seus projetos de busca profissional, abandonam seus planos de busca de planos de vida, abandonam tudo. E tem pessoas que abandonam a vida do yoga também, tá? Vamos lá. Seguindo a leitura aqui, nós estamos indo bem, gente, estamos indo bem, tá? A segunda característica geral da mente comum, é o fato de estar constantemente e completamente voltada para o exterior. Olha que assunto interessante nós vamos estar entrando aqui. A mente está tão acostumada a interessar-se somente pelos objetivos do mundo exterior, e este hábito torna-se tão forte que qualquer esforço para inverter a direção da consciência e fazer com que a mente retire-se da periferia para o centro é acompanhado por uma luta mental, uma luta descomunal, né? A gente a gente passa uma vida toda vendo esses objetos que aparecem em nossa mente, e eles parecem ser reais, né? Parecem ser as verdadeiras buscas, que quando nós começamos a perceber que eles não são reais, que as verdadeiras buscas estão dentro da gente, né, que a busca é com nós mesmos, há uma luta tão descomunal, né? Há muitas vezes quebras de paradigmas, quebras de conceitos, os valores das coisas se invertem. Gente, é uma luta descomunal, tá? Vamos seguir a leitura aqui. Mesmo no caso de pessoas geralmente chamadas introvertidas, né? A pessoa que é introvertida com ela mesma, a tendência é meramente se conservarem ocupadas com as suas próprias imagens mentais, desconsiderando-se o que acontece no mundo exterior.
as pessoas talvez vão pensar, né, mas uma pessoa introvertida, ela é uma pessoa que não, ela está só ocupada com as imagens mentais dela, né? Uma pessoa que fica só redundando, redundando suas memórias. Mesmo assim, essa pessoa ainda é enquadrada nessa pessoa comum, tá? Seguindo a leitura. Estas colocações é uma condição sobre... Peraí que eu acho que eu li errado aqui, gente. Perdoe-me, né? Vamos de novo à leitura. Esta é uma condição de algo anormal da mente e completamente diferente daquela em que a mente volta-se para o seu centro, ficando assim sintonizadas com os princípios superiores. Então nós vemos que a vida, só para fechar aqui, tá? Então dizendo que essa é uma condição anormal de uma mente que é completamente diferente daquela que nós precisamos, que uma mente que esteja focada no seu centro lá, no seu íntimo, né? Uma mente que esteja com esta força aqui, ó, de Pratyak Setena, uma mente voltada para dentro, né? Ficando assim essa mente sempre, ficando assim ela então sintonizada com os seus princípios superiores. Agora com essas bases que nós já trouxemos aqui, nessas primeiras bases, nós vimos que essa mente, essa mente distraída é a mente de todos nós, né? Você já percebeu que essa mente que se distrai com o mundo exterior é a mente do homem comum, inserido no contexto terreno, inserido no contexto físico? Já reparou tudo isso? Nós estamos toda hora, né? Nós estamos toda hora envolvidos com tudo que está acontecendo externamente, mas não damos atenção nenhuma ao que acontece internamente com nós. Nós estamos raivosos, nós estamos estressados com todas as coisas, a carga material desse mundo, as cobranças na empresa, as metas não batidas, as buscas pelos resultados de nossas vidas, que nós nem olhamos para dentro de cada um de nós. Nós não olhamos os efeitos que isso nos causam, né? Nos nossos nervos, nós não olhamos as imagens que passam em nossa mente, nós não olhamos a inveja que muitas vezes sobressai, né, nos solapa o nosso fundo, nós não olhamos, observamos tristezas, nós só observamos rancores, nós temos só coisas, e não vemos que essas coisas estão dentro de nós, né? Os nossos achismos, nós vemos o mundo nos arrastar, o mundo nos engolir, as imagens mentais nos levarem, né, a loucura, a insanidade, a torpeza, nós criamos ilusões. Tem pessoas que chegam até matar, né? Tem pessoas que chegam a tirar as suas vidas, tiram a vida dos outros, porque nós não percebemos, nós achamos que as coisas estão acontecendo fora, e as coisas acontecendo tudo dentro, né? As coisas, elas estão ocorrendo freneticamente dentro de você. Porque eu não vou levar desaforo para casa daquela pessoa. Quem está dizendo que não vai levar desaforo é você para você mesmo, que chegou a essa conclusão, né? Esse conceito é dentro de ti, né? Os rancores, as dúvidas, as mágoas, tudo está dentro de ti. A forma que você conduz a sua vida, a forma que você vê os resultados, a forma que você analisa, você visualiza, a forma que você acredita que tem que se levar a vida é dentro de ti. Tá vendo então quantos achismos, preconceitos, quantas ilusões, mundanalidade tem dentro de cada um de nós? Aí você vê pessoas que são pessoas voltadas a uma vida de sexualidade louca, ensandecida, pessoas taradas, né? Pessoas com uma taradice violenta. Aonde é que está isso? Está formado dentro dela, está dentro dela. Para ela pensou que o mundo é daquele jeito e ela faz com que quer fazer de todo jeito que o mundo seja daquele jeito, porque para poder satisfazer as suas ilusões, satisfazer esse ego mal nutrido, mal preparado. Então você vê que nós temos que lavrar tudo isso, nós temos que chegar, já sacar fora essa vegetação ultrapassada, plantar novas flores, preparar o solo, regar novos sucos. Isso é o trabalho de uma vida, gente. Isso é yoga. Isso é yoga. É a reforma íntima de cada um de nós. É reformarmos-nos intimamente, cada um de nós, tá? Deixa eu dar sequência por aqui, gente. Nós vamos dar sequência, então. Então nós já vimos os fatores de uma mente comum. Nós já vimos ali os fatores da mente comum e está nos dizendo que para os caminhos que nós precisamos caminhar, a direção que nós vamos caminhar, o yoga caminha, é uma direção de força de vontade extremada. É uma força de extremada ensandecida e vai te exigir isso. Para você ter resultados, a vida vai te cobrar isso.
É igual uma árvore ao vento, gente. Se a árvore quer suportar, quer ter vida, ela quer viver, ela vai ter que aguentar o vento, o solo arenoso onde ela está, o solo pedregoso, e ela vai ter que socar as raízes dela lá no profundo. Ela vai ter que se firmar, ela vai ter que aguentar o vento batendo no caule, arrancando suas folhas, até ela ganhar força suficiente para ser mais forte que tudo isso. E é isso que nós temos que fazer. Nós estamos colocando nossas raízes profundas, nós estamos em solo arenoso, né? Nós estamos suportando rajadas de vento, tempestades, nós estamos lutando para poder receber a luz do sol em nossas folhas, nós estamos buscando arduamente criarmos todas as situações que nós vamos deixar aplumado, né? Aplumado ou aprumado. Eu não sei se como é que agora me fugiu, mas que é o pronunciamento correto da palavra, para o objetivo que nós vamos buscar, tá? Deixa eu continuar a leitura aqui. Seguindo a leitura. Essa tendência centrífuga da mente não é relevante no caso de um homem comum, né? Já que seu interesse está no campo de atividade no mundo exterior. Daí não surgem as questões de atrair a mente para o seu interior. Um homem que não está preocupado, né? Uma mente que não está preocupada, uma personalidade, uma pessoa, uma encarnação, ou uma experiência, uma vida que não está preocupada com as coisas do yoga, a vida dele é isso mesmo, né? Mas o yogi que quer trilhar o caminho tem de entender que tem que atrair a mente para o interior. E a tendência centrífuga tem que, consequentemente, ser substituída por uma tendência centrípeta, tão forte que torne necessário uma enorme força de vontade para manter a mente voltada para o interior. Tá vendo? Ele tem que ter uma força de vontade muito grande para manter a mente voltada para o seu interior. O que fala aqui? O que é força centrífuga? Essa força centrífuga é essa força dessas imagens que nos atrai a todo momento. Nós já temos essa força, né? Tudo nos distrai. Muitas vezes nós estamos assistindo até mesmo um filme na televisão, concentrados naquele filme na televisão, basta um barulho lá fora mais alto nos distrai, né? Nós atiramos a atenção do filme e olhamos para aquele barulho lá fora, mais alto, né? Que sobressaiu. Então é só para você ver, porque nossa mente está voltada para o exterior, está buscando, né? Nós estamos buscando contato através dos nossos 5 sentidos com tudo que está no exterior. Tudo está no exterior. Mas que nós precisamos é de uma sentença centrípeta para dentro. E essa força tem que ser muito maior do que a força que faz com que a nossa mente se atraia para fora. Tá entendendo? Guarda isso. A nossa força tem que ser muito maior que a força que faz com que a nossa mente fique atraída para fora. Tá? Seguindo a leitura aqui. Estas duas tendências fazem com que a mente orientada para o interior ou voltada para o exterior correspondam a Pratyak ou Paranga Setena, que nós citamos no sutra anterior, e podem ser ilustradas também através daqueles diagramas, né, para representar as duas formas de consciências ao estudar-se este sutra. Então você pode ver que naquele sutra está ilustrando o que nós estamos falando aqui. Aqui está trazendo um pouco mais de base naqueles ensinamentos, mas está trazendo uma ilustração daquele sutra, né, o sutra de número 29. Tá? Seguindo a leitura. Essa condição de mente que se volta para o exterior e está sujeita às distrações é chamada vikshepa. É a condição normal para um homem comum e é assumida como natural por ele. Tem gente que nem percebe isso, né? Porque ele cresceu com ela e ela não interfere com o tipo de trabalho que lhe é requerido. Ou seja, para viver nesse mundo físico, é necessário que seja assim. A palavra vikshepa apresenta, seguindo a leitura aqui, tá, gente? A palavra vikshepa apresenta, em geral, somente este significado comum, sendo muito provável que tenha sido usada por Patanjali nesse sentido, nesse presente contexto desse sutra. Mas há um mistério, olha isso aqui, ó. Meu Deus do céu. Eu vou segurar essa parte aqui, tá? Eu vou só fazer a leitura hoje, mas eu vou retornar lá no próximo vídeo de encontro nessa parte aqui, tá? Há um mistério subjacente a essa tendência natural da mente de manter-se voltada para o exterior e que projetará alguma luz sobre essa natureza de vikshepa, que vale a pena aqui mencioná-la rapidamente, tá? Vamos fazer o fechamento da nossa aula aqui, gente.
Nós não vamos dar continuidade ao tema, porque aqui vai mudar o tema de raciocínio do Sutra, e eu quero segurar aqui, tá? O que falou aqui? O que é interessante nós guardarmos aqui? O que é interessante? Há um mistério subjacente, ou seja, há uma tendência da mente estar voltada para o exterior. Ou seja, o que significa isso? Para nós experienciarmos esse mundo físico, o que tem que acontecer? Tende a haver mecanismos que levem-nos a mente a estar em contato com o físico, com o exterior. Não é? Tá vendo? Tem que ter essa tendência. Então há uma tendência subjacente num plano de fundo, tá? Que faz com que a mente mantenha-se para o exterior e que projeta a luz sobre a natureza de Vikshipa, ou seja, o que traz-nos orientações para entendermos melhor o porquê das distrações, porquê dos obstáculos, tá? Que vale a pena mencionar aqui rapidamente. Nós vamos estar mencionando isso no nosso próximo vídeo de encontro. Só para resumir, para você não deixar você com água na boca, claro, evidentemente, deixar para você já com a base do que é o que nós estamos falando, gente. É o que nós estamos falando agora sobre esse mundo que se materializa dentro de nós, mas que na realidade fora de nós, mas que na realidade está dentro de nós. É essa confusão, essa ilusão que surge em nossa mente, tá? É isso que traz a Vikshipa. Mas nós vamos estar falando um pouco mais aprofundado, muito mais aprofundado no nosso próximo vídeo de encontro, que esta será sim a parte 3, né? A parte 3 para destrincharmos esse sutra. Vale a pena lembrar ainda que nós não falamos dos obstáculos, né? Nós vamos estar mencionando depois dos obstáculos. O que é os obstáculos? Tanto tendencialismo de voltar para o exterior que nós criamos uma série de obstáculos. Languidez, dúvidas, negligências, preguiças, mundanalidade, ilusões, não conquistas de estágios, instabilidades, doenças e uma série de outros fatores, né? Podemos ser enumerados. Aqui fala de 9, mas podemos destrinchar em mais coisas, né? Podemos destrinchar em mais coisas. Mas dá para nós entendermos que são variadas. Não importa se é 9, 10, 8, 7, nós temos que entender que é variada das situações que causam distrações de nossa mente. E tudo isso é Vikshipa, mas que hoje nós temos que entender que há um mistério subjacente para que ocorra essa tendência. Tá? Nós vamos estar fazendo a continuidade do nosso próximo vídeo encontro. O nosso próximo vídeo encontro vai nos trazer o sustentáculo, nos trazer a base para nós estarmos entendendo isso, tá? Nós vamos entender esse ponto, aí nós entendendo esse ponto nós vamos chegar, né, à parte das doenças, vamos falar sobre languidez, as dúvidas, negligência, preguiça, mundanalidade, vamos estar falando sobre ilusão, não conquistas de estágios e instabilidades, tá? Eu não sei se isso vai mais 2 partes ou uma parte a gente consegue falar tudo isso, porque é muito importante detalhá-las, bem detalhada para você, porque nós temos que entender que no plano de fundo, o Mantra Yoga, a mantralização vai curar tudo isso, né? Porque o mantra vai ajudar nós a regularmos as nossas energias pramânicas, vai nos trazer tranquilidade, suavização para os nossos corpos, tudo aquilo que nós já falamos nos vídeos anteriores, mas que nós vamos trazer mais algumas orientações de outras coisas a serem utilizadas que potencializam os resultados, tá? Asana, né? Nós vamos trazer exercícios de Hatha Yoga como Pranayama e Asana, né? Nós vamos estar falando também para você, nós vamos estar falando para você também de práticas, né, de todas as escolas de yoga. Nós vamos estar falando para você poder ver, né? Vamos falar sobre autoentrega. Nós já citamos muito sobre autoentrega, mas aqui também a autoentrega entra também nesse assunto. Nós vamos estar falando muita coisa, gente, muitas sugestões de exercícios, né? Sugestões na expressão da palavra, na verdade é ordem, né, de exercícios para nós estarmos cada vez mais nos desenvolvendo, cada vez mais buscando um desenvolvimento maior, tá? Bem maior, frente aí a essa caminhada dos Yoga Sutras de Patanjali, a caminhada do yoga, a nossa caminhada de vida, a caminhada para a consumação, né? Para nós voltarmos à nossa verdadeira forma. Gente, era isso, né? Era isso, finalizamos mais um encontro. Muito obrigado, parte 2 finalizada, muito obrigado a você que acompanhou até aqui. Nós vamos então à parte 3, nosso próximo vídeo de encontro, dando continuidade a esse assunto tão importante, né? Um assunto tão riquíssimo que é essa sessão de encontros que estenderá, né, ela estenderá praticamente até o Sutra de número 40, tá? 39, 40, tá bom?
Vamos lá então, obrigado a você pela disponibilidade, foi um prazer imenso. Desculpa a forma, né, gente, nós vimos sem as imagens ajudariam muito, né, mas você vai ouvindo seguidamente esse áudio vai te ajudar bastante, tá, vai te alimentando o teu íntimo e vai te trazer todas as bases necessárias para o teu crescimento. Obrigado a você que esteve acompanhando mais uma vez esse áudio. Pega os contatos, né, ouve mais vezes, procure e vamos buscar o crescer junto, tá? Muito obrigado a você que me acompanhou até agora. Até o próximo encontro. Namastê. Very good exciting, Mahi. Dionach.